Então, voltando, pessoal, a teoria crítica, então, ela está no escopo, né, não de uma pesquisa administrativa, mas de uma perspectiva crítica da comunicação. Por outros termos, ela não está preocupada em como produzir uma comunicação mais eficiente, como persuadir, né, os receptores. Mas, por outro lado, está interessada em fazer uma própria crítica da sociedade, né? E dentro da sociedade, um papel protagonista é endereçado aos meios de comunicação. Ou seja, os meios de comunicação têm um papel importante para entender como se estrutura uma sociedade, né? Como funciona uma estrutura de poder, de dominação durante a sociedade. Então, a gente vê uma primeira diferença em relação às outras teorias que a gente discutiu, né? Eles não estão preocupados em tornar mais eficiente o processo de comunicação para que uma sociedade funcione melhor. Muito pelo contrário, eles querem fazer a crítica do que está funcionando bem demais, segundo eles, que são os processos de dominação, de persuasão, né? Então, eles vão fazer o movimento contrário, né? Eles vão fazer o movimento de problematização dos dispositivos de dominação que tem a mídia, então, como um dos elementos primordiais, né? Essa é uma primeira diferença, né? O propósito, lembra quando a gente falava da epistemologia, né? De uma teoria do conhecimento, que o propósito, ele vai guiar os meios, né? As teorias, né? Então, vê que o propósito da teoria administrativa é uma, enquanto o propósito de uma teoria crítica é outra, totalmente diferente, né? É problematizar, é desnaturalizar, é produzir uma consciência a partir de uma crítica da sociedade. Então, vamos falar aqui de alguns pressupostos, né? Quando você vai construir uma teoria, o que é que acontece? Você se apropria de outros conceitos para formar o seu conceito, né? É como que uma montagem, uma bricolagem. Então, para a gente entender um determinado conceito, é interessante a gente entender que conceitos ele foi buscar para compor o seu conceito, né? Então, é isso o que se chama de pressupostos teóricos, né? Que tipo de conceitos esse pessoal, né, que é o pessoal da Escola de Frankfurt, que desenvolveu o conceito de indústria cultural, Adorno, Horkheim, Marcuse, são desses teóricos, né? Então, que tipo de conceitos eles foram buscar para construir a sua teoria, né? Essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês, não é? Então, vamos lá. O primeiro aspecto é Marx, né? Eles vão buscar os conceitos em Karl Marx, né? Eu acho que vocês estão tendo uma disciplina de ciências sociais, então? Sim. Sim. Sim, né? Vocês já viram alguma coisa do Marx? Do Karl Marx? Ainda não, professor. Ainda não, beleza. Então, eu vou dar um geral, bem geral mesmo. Então, assim, o Marx, né, ele tem um modo de ler o mundo, né, que é isso aí que a gente tanto fala, no episteme, um modo de ler o mundo, uma teoria do conhecimento, né? E como é que funciona essa teoria do conhecimento para o Marx? Eles chamam, na verdade, os teóricos chamam, né, os comentadores dele, de um materialismo histórico, né? O que é que, em grosso modo, a gente consegue sintetizar esse materialismo histórico? O primeiro aspecto é o seguinte: a ideia de que a sociedade ela vai se desenvolver, ela vai se transformar, como se o desenvolvimento da sociedade tivesse uma espécie de lei, né? E que a sociedade se desenvolve, que tipo de lei é essa? É de que a sociedade se desenvolve a partir da luta de classes, né? Então, né, o processo dialético do Marx é que a sociedade, o que fundamenta as transformações sociais é a luta de classe. Ora, se você tem uma luta de classe, o que é que vai determinar quem é a classe dominante e quem é a classe dominada? Ora, a classe dominante é aquela que detém os meios de produção. A classe dominada, logo, é aquela que vai, né, que não detém os meios de produção. E que, dentro do escopo do capitalismo, então, a classe dominante é a burguesia,
enquanto a classe dominada é o proletariado. Né? E nesse processo, há o que o Marx chama de alienação. Né? O que é essa alienação? É que vem dessa ideia de alien. O que é o alien? É aquele que vem de fora, né? Ou seja, o que é que significa o processo de alienação para o Marx? Né? Em várias instâncias. Mas a alienação está relacionada, sobretudo, com a não consciência da sua condição. Né? Eu lembro muito daquela cena do Chaplin, por exemplo. Vocês lembram, né? Acho que todo no ensino médio, todo mundo, né, todo professor passa esse filme, que é aquele Tempos Modernos, né, da fábrica. Né? Então, por exemplo, ali o Chaplin, ele não sabe o que é que está produzindo, né? Ele só aperta um parafuso, né? Então, assim, o efeito do trabalho dele é alienado. Ele só faz um trabalho mecânico e repetitivo, né? O processo de criação, que é tão importante, segundo Marx, para a nossa constituição enquanto sujeito, é reduzido, nesse sentido, a mera repetição mecânica, né? Então, é um dos aspectos da alienação. Outra é a própria alienação da classe. É o cabo que é liso e só quer ser estribado, né? Só quer ser rico. Né? O cabo ali, né, se lasca todinho para fazer parecer, por exemplo, no Instagram que o cabo é estribado. Mas que, na verdade, a condição dele é que ele é um liso, entendeu? Mas ele está alienado da sua condição. Né? Então, essa ideia de alienação também é importante para o pessoal da escola de Frankfurt. Né? Outro aspecto é a relação entre infraestrutura e superestrutura. O que é infraestrutura para o Marx? Ora, eu falei para vocês que quem detém os meios de produção é a classe dominante. Então, a infraestrutura, ela está envolvida com toda essa tecnologia das máquinas, como as técnicas que são necessárias para o funcionamento dessa máquina. Né? Então, é toda essa parte material, por isso que é um materialismo histórico. Né? O Marx vai acreditar que a história está condensada na matéria, que no caso aqui são as máquinas, né? E que a estrutura da sociedade vai ser um reflexo dessa dominação, de quem tem, né, no caso, a máquina, ok? Tem a estrutura, né? Então, a superestrutura, que é a cultura, as leis, né, o aspecto dos comportamentos, dos sentimentos, eles vão ser um reflexo, né, dessa infraestrutura. Né? Então, vão ser condicionadas pela infraestrutura. Vão se desenvolver a partir dessa lógica da infraestrutura. Né? Então, nós vivemos numa sociedade capitalista, segundo Marx, no qual a infraestrutura é exatamente o capital, né? As máquinas de produção. Né? Então, a sociedade inteira vai se organizar de acordo com essa lógica. Né? De quem detém os meios de produção e de quem não detém. Né? Quem detém é a classe dominante, quem não detém é a classe dominada. Aí você vai ter uma ideologia, que é a ideologia da classe dominante, e a classe dominada, ela vai reproduzir a ideologia da classe dominante. Né? Os nossos anseios são anseios capitalistas, né? São anseios de consumo, né? Da casa própria, celular mais novo, não. Tudo isso é uma ideologia burguesa e que nós, proletários, de forma alienada, reproduzimos. Então, na verdade, a teoria do Marx é bem complexa, mas não vai dar para trabalhar todos os detalhes com vocês. Mas depois vocês vão ver em ciências sociais. Mas esse é o primeiro aspecto, né? Vocês destacar essa lógica do capitalismo, essa lógica da alienação e essa relação de estrutura e, sobretudo, superestrutura, como esses aspectos culturais, né? De leis, de ideias, sentimentos, comportamentos que estão conectados com a estrutura. Alguém quer falar alguma coisa? O segundo é a ideia do Kant e o iluminismo. É a ideia de que a razão, que é a ideia moderna, a razão tornaria o indivíduo, né, independente, a razão tornaria o indivíduo crítico, a razão tornaria o indivíduo que ele chama, levaria o indivíduo à maioridade, ou seja, daria uma autonomia ao indivíduo. Né? Esse é um dos pressupostos do iluminismo e da razão moderna, né? E que o Kant falava isso, né? Que a tendência da modernidade era exatamente essa ampliação da autonomia do indivíduo a partir da razão. Né? Então, isso aí vai ser criticado, né, pela escola de Frankfurt, como a gente vai falar. Depois, vem outro rapaz que é muito importante para a teoria crítica, que chama Frederico Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Vocês já ouviram falar nesse bigodudo?
quando você tem um rebanho, significa dizer que esses indivíduos estão seguindo um, né? É o pastor ali que vai comandando o rebanho, né, das ovelhas, né? Essa imagem é essa. Então, isso quer dizer que, em vez de você construir o seu próprio caminho, você vai aderir a caminhos já construídos. E com isso, você evita a produção de modos de existência autênticos. Por quê? Porque você está seguindo o pastor, né? Que vai lhe dar uma certa segurança. Você não está precisando pensar por que você está indo para um determinado lado, né? Então, isso, né, em síntese, é a ideia importante do espírito de rebanho, porque você delega a outra pessoa as decisões que você deveria tomar, que você deveria racionalizar, que você deveria criticar, né? Então, nada é autêntico no espírito de rebanho, né? Você segue os modelos que estão estabelecidos. Então, o Nietzsche vai falar dessa lógica do rebanho, né? Que é essa lógica de você endossar, né? Ou seja, delegar para outros o processo de criação de mundos, né? Então, é isso também que entra no que se chama de um eterno retorno reativo. Você está sempre voltando, mas para o mesmo lugar, né? Então, a crítica que o Nietzsche faz à modernidade é exatamente essa, né? Nós formamos uma série de rebanhos diferentes, né? E o que é que ele propõe? Ele propõe tomar a vida como obra de arte. Aí o que é que significa tomar a vida como obra de arte? Significa, em vez de seguir o rebanho, você experimentar novas formas de existência, inventar novos valores, em vez de reproduzir os valores que estão estabelecidos na sociedade. É um modo de vida estético, ou seja, da experimentação, né? Então, essa ideia também é muito cara para a escola de Frankfurt, né, para a teoria crítica e a indústria cultural que a gente vai discutir, né? Outro conceito que a indústria cultural e que a escola de Frankfurt vai capturar para construir o seu conceito são conceitos do Freud. A ideia de inconsciente, ou seja, a ideia de que os nossos comportamentos eles são influenciados por elementos que a gente não tem consciência, é muito importante, né? A ideia de que a consciência é uma espécie de reflexo, né, desses processos inconscientes, né? A formação do ego, do nosso eu, e, sobretudo, a ideia de narcisismo é muito importante para entender a indústria cultural e como ela funciona. Por quê? Em que é que consiste esse narcisismo que o Freud vai falar? Ele vai dizer o seguinte, quando o cabo é bebê, é pequeno, né? Você começa a ter relações com o mundo. Relações que são pautadas pela sua necessidade biológica. Então, por exemplo, você tem a relação do bebê com o peito da mãe, né? Então, é uma relação que é uma relação fundamental. O bebê precisa mamar no peito ali para poder sobreviver, né? Mas, ao mesmo tempo, isso produz um quê? Um determinado prazer. Então, o primeiro mecanismo psíquico que o Freud vai destacar é o seguinte, é a separação entre esse prazer e a necessidade. E o que é que significa isso? Em vez do bebê precisar do peito da mãe, ele começa a usar o dedo, né, só para o quê? Então, não é mais uma questão só de necessidade, mas sim de prazer, de autossatisfação, né, de excitação dos sentidos, né? Então, ele vai para o dedo, ele vai para o bico. Então, o processo narcísico, né, segundo o Freud, vai nascer dessa perspectiva de que o bebê começa a se aproximar de objetos que só aumentam e só potencializam o seu prazer, o seu eu. Então, o seu eu vai sendo ali tomado por aqueles tipos de prazeres, né? Então, tudo que não interessa, ele não quer saber. Chora, sai daqui, não quero aqui, começa a chorar, né? Ele só quer aquilo que lhe dá prazer, que potencializa o seu eu, né? Então, no processo de socialização, né, a partir dos pais e da sociedade, né, é que a criança vai aprendendo a conseguir abdicar disso, né, a não levar em conta só aquilo que ela quer, né, que é a ideia só o eu, né, mas sim também as regras sociais, a partir do superego, né, que são esses moldes que o nosso eu
vai sendo tomado a partir da família, sobretudo, né, e da sociedade. Então, esse conceito é também importante para Adorno, para Horkheim, né, que são os teóricos da indústria cultural. E o último conceito de Max Weber, que vocês também vão ver em ciência social, é a ideia de burocratização e racionalização da sociedade. Né? Weber vai dizer, então, que a razão se torna burocrática e se relaciona com um certo desencantamento do mundo. Né? O que é que significa dizer isso? Que a razão em si, o seu funcionamento se torna autônomo. E isso acaba... O que é que está chamando de desencantamento do mundo? Porque antes nós tínhamos explicações maravilhosas para o mundo, né? Existe um Deus, né? Existe uma série de rituais místicos, né? Agora, tudo passa a ser explicado por uma razão, por uma lógica, né? Então, o Weber, ele já vai acenar com essa ideia de que o raciocínio vai se tornar o próprio fundamento de sentido da sociedade, né? E o raciocínio é uma operação, né? É o meio e não é o fim, né? Então, esse é o problema que ele vai dizer da jaula de aço da modernidade, porque o meio da razão se torna o fim, né? Então, né, foi um panorama que eu passei, porque se vocês entenderem um pouco esse panorama, vocês vão entender que o conceito de indústria cultural é uma montagem desses conceitos. Primeiro, como eu falei no começo da aula, não há uma abordagem administrativa, mas crítica. Ou seja, a escola de Frankfurt, a teoria crítica, não está preocupada em pensar como produzir uma mensagem mais persuasiva, né? Como produzir uma mensagem que convença as pessoas, que conquiste a crença das pessoas. Muito pelo contrário, eles vão tentar problematizar os esquemas de dominação que se estabelecem, sobretudo, a partir da mídia. Então, é uma teoria crítica. Segundo aspecto, que é uma característica geral, é uma crítica da razão. É uma problematização da sociedade moderna em busca de uma reconciliação com a crítica. O que quer dizer isso? Lembra que a gente falou do Weber? Então, o que é que significa? Os teóricos da escola de Frankfurt passam a denunciar a razão como elemento meramente instrumental. O que é que significa algo instrumental? Significa que o instrumento é o quê? É só um meio para você realizar algo, né? Então, a razão perde a sua capacidade crítica de avaliar por que é que está fazendo isso, e qual o propósito, quais os valores que estão envolvidos no processo de razão, né? Então, a ideia da burocratização do mundo é isso, né? A ideia de que a razão se torna meramente instrumental, né? E eles perceberam isso muito no nazismo, né? E de como a razão passa a servir para fins tão vis, né? Porque o que é que dizia Kant? Aí a gente vai ver a crítica ao iluminismo, que a razão nos levaria a um lugar melhor, que a razão nos levaria à autonomia do sujeito. E o que foi que, né, esses autores percebiam na realidade? Porra nenhuma, né? Nada disso. A negada tudo fodida, tudo lascada, a exploração do capitalismo, bomba atômica, nazismo. Que diabo de razão é essa? Que ela vai a gente para um lugar melhor, né? Então, isso por quê? Eles vão denunciar, ora, porque essa razão se tornou meramente instrumental. Elas funcionavam muito mais para estabelecer um dispositivo de dominação do que de libertação. Ou seja, a razão que no iluminismo deveria funcionar para nos libertar acabou nos tornando escravos, né? Agora, essa razão técnica, instrumental, passa a ser um dispositivo de dominação, né? Então, uma crítica da razão, né? E uma busca, né, para você recuperar essa ideia de crítica, né? Ou seja, de avaliar o funcionamento das coisas, de problematizar o funcionamento das coisas, de naturalizar, de desnaturalizar aquilo que parece natural, mas que não é. É feito de um esquema de dominação, né? Então, é a crítica da instrumentalização da razão em favor dessa dominação, né? Então, beleza. Aí a gente tem uma coisa que vem muito do Weber e do Nietzsche, né? Essa crítica da razão.
Outro aspecto importante, e aí eles vão se distanciar um pouco da teoria clássica do Marx, né? Por isso que eles dizem que ele é um marxismo heterodoxo, não ortodoxo, né? Hetero de diferente, que eles vão privilegiar os produtos culturais para entender a estruturação da sociedade. E é aí que nos interessa, porque dentre esses produtos culturais, eles vão estudar principalmente o rádio, a televisão e o cinema, né? Então, qual é a perspectiva dele? É a perspectiva de que o produto cultural, como ele é reflexo de uma infraestrutura de dominação, então ele é um indício dessa lógica de dominação. Então você vai perceber a estrutura de dominação a partir dos seus produtos. É como você conhecer uma árvore a partir dos frutos, né? Então, você olha aqui, essa árvore está assim, né? Então, essa banana, essa árvore está assim, né? Então, é essa ideia de que você vai passar a investigar a sociedade a partir daquilo que ela produz, né? E aí você vai conseguir desvendar a lógica de dominação social. Porque o propósito da escola de Frankfurt não é, como a teoria administrativa, estabelecer um processo de comunicação mais eficiente, mas muito pelo contrário. É problematizar os dispositivos de dominação que usam a comunicação como elemento de fortificação, de reprodução das relações de dominação, né? Então, a partir da observação dos produtos culturais, do rádio, do cinema, da TV hoje, da internet, né, a ideia é desnaturalizar, né? O que é que significa desnaturalizar? É a ideia de problematizar, de criticar aquilo que parece natural. Mas aquilo que parece natural, na verdade, é só efeito dessa relação de dominação, né? Então, desnaturalizar a dominação significa estabelecer um processo crítico, que é quando você está dominado, quando o quê? Quando você acredita em alguma coisa, né? Então, quando você passa a duvidar, você sai dessa dominação e começa a pensar, né? Então, a ideia é essa. A ideia é incentivar o pensamento crítico, a dúvida, né? Então, é uma teoria sistêmica, ou seja, entende a sociedade como um todo, no qual a mídia é uma da parte desse sistema de dominação, né? Que tem a economia, que tem a política, como outros elementos, e a mídia também entra como um desses elementos. Então, analisar o sistema a partir dos produtos, é um método, né? E um aspecto muito interessante da escola de Frankfurt, da teoria crítica, é como eles pensam o processo mesmo de formação do sujeito. A formação do sujeito é uma formação histórica. O que é que quer dizer isso? Em materialista, o que é que quer dizer isso? Que nós nos constituímos como sujeito, a nossa subjetividade é produzida historicamente, pela nossa relação com os objetos, né? Então, é por isso que ele vai estabelecer uma primazia do objeto para entender o próprio sujeito. O sujeito é formado, se não, pelas relações dos objetos de dado contexto histórico. No nosso caso, por exemplo, o sujeito é formado pela nossa relação com a internet, com a televisão, com os meios, né? Então, todos esses aspectos aqui vão moldando, de forma geral, a nossa subjetividade. E tem a ver com o processo de dominação, né? Como a gente vai analisar na lógica de produção. Nesses traços gerais, ficou tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos para a lógica da indústria cultural, que é o que mais nos interessa aqui, né? Então, nós vimos, então, que os meios de comunicação, eles fazem parte de uma estrutura de dominação capitalista, né? Eles fazem um braço da estrutura capitalista. Então, quando o Adorno é um dos principais pesquisadores da escola de Frankfurt. O que é que acontece com Adorno? Ele é da Alemanha, né? Só que com o nazismo ele é obrigado a capar o gato, né? Ele vai para a França e depois vai para os Estados Unidos. Então, o Adorno, de princípio, ele estava pesquisando sobretudo o que é o autoritarismo. Por quê? Porque ele estava no ambiente, né, que era a ascensão do nazismo, né?
Então, era isso o problema dele quando ele estava na Alemanha. Então, ele passa a tentar entender a formação dessas massas em torno do nazismo. Então, ele escreveu vários livros interessantes, inclusive um mostrando a lógica de uma personalidade autoritária, como a do Hitler, né? E aí, quando ele vai para os Estados Unidos, né, ele começa a ver que, embora sob a lógica superficial democrática, os Estados Unidos também vivem sob uma espécie de ditadura, mas uma ditadura do consumo, né? Não uma ditadura explícita como era na Europa. Né? Isso por quê? Porque também ele conseguia perceber dispositivos de dominação, só que muito mais sutis. Né? Então, esse foi, sobretudo, afetado por essa realidade, que era a realidade norte-americana, que ele, junto com Horkheim, vão construir o conceito de indústria cultural. Né? Então, contextualizando isso, vamos entrar nesse diabo desse conceito. Né? Então, como é que ele começa a lógica? Né? Entendendo a mídia como parte de um sistema complexo de dominação. E como é que a mídia, então, vai funcionar como parte desse sistema complexo de dominação? Ora, a partir da ideia de que a cultura vai se transformar em mercadoria. Né? E, nesse sentido, a cultura vai se tornar, se não, uma peça do dispositivo de dominação, essa indústria cultural. Mas vamos entender aqui o seguinte: a cultura, então, a partir do cinema, a partir da rádio, a partir da televisão, passa a fazer parte do sistema de dominação. E como funciona isso? Ora, funciona da seguinte forma: a cultura passa dentro da lógica do capitalismo, logo ela se torna mercadoria. Beleza? E o que é que significa uma cultura se tornar mercadoria? Alguém pode especular aí? O que é que significa a cultura transformada em mercadoria? É o primeiro aspecto da indústria cultural. Cultura se torna mercadoria. Comercialização dos objetos, né? Dos produtos culturais. Né? Essa palavra aí do Ricardo é muito interessante, porque quando você fala em comercialização, é exatamente isso. A cultura passa a funcionar dentro da lógica que é a lógica do mercado, que é a lógica do lucro. Ou seja, ela passa a fazer parte de um esquema de produção de lucro do capital. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Né? A cultura como subordinada à lógica do capital, ou seja, de alguma forma, ela está servindo para estabelecer a dominação e o lucro relacionado com o capital. Então, muito bem, aí vamos pensar, ó. Se a cultura se torna uma mercadoria, né, mercadoria dentro da lógica do capital é exatamente aquele que está sendo trocado para gerar lucro, é o que está no mercado, mercadoria. Vocês vão ver isso em Marx. Né? Então, se ela torna uma mercadoria, que tipo de transformação a cultura vai ter? O que é que ela precisa ter para se transformar em mercadoria? O que é que acontece? O que é que é preciso para ter lucro? Acho que ela precisa ser palatável, precisa ser desejada. Tem que ser desejado. Demanda, né? Pronto. Massa. O aspecto do Ricardo é muito interessante. A cultura tem que ser desejada, ou seja, ela tem que estar relacionada com uma certa necessidade. Né? Então, beleza. As pessoas precisam ter deve haver uma certa produção social do desejo pela mercadoria, no caso, a cultura. Né? Essa ideia de que quarta à noite eu preciso ver meu jogo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite eu tenho que ver a minha novela. À noite eu tenho que ver o meu BBB. Então, é a criação de uma necessidade na sua relação com os produtos midiáticos. Né? Só que, vejam bem, na lógica do capitalismo, você tem que fazer o quê? Para você ter lucro, você tem que vender mais. Você tem que atingir o maior número de pessoas. Para uma cultura atingir o maior número de pessoas, o que é que ela tem que fazer? Vou citar um exemplo para vocês. Se um cara aqui entrar do nada e começar a falar de física quântica, ninguém vai entender porra nenhuma, né?
Aí ninguém vai querer, rapaz, sai daí, doido, você nem quer que esse bicho está falando. Mas, por outro lado, se eu começar aqui e perguntar para vocês o que é que vocês acharam da eliminação da Carol Conká, aí todo mundo vai querer saber opinar, né? Então, ó, o que é que está envolvido com isso aí? A mídia. A mídia está envolvida, a mídia que vai divulgar isso aí, mas o que é que está envolvido? É, sobretudo, ter um produto que todo mundo consiga Se identificar. consumir, se identificar. Então, tem que ser simples o suficiente para qualquer retardado chegar a olhar e sem nenhum tipo de bagagem cultural entender aquilo que está passando. Né? Então, ora, por quê? Porque a lógica é de atingir o maior número de pessoas possível. Ora, para atingir o maior número de pessoas possível, então essa cultura tem que ter um nível de elaboração, né, bem restrito, tem que ser uma coisa de fácil entendimento. Né? Então, vamos acompanhar a lógica. A cultura é tornada mercadoria. Né? A cultura é tornada mercadoria. Como ela é mercadoria, ela passa a funcionar sobre a lógica do lucro. Né? Mas para as pessoas consumirem isso, elas têm que estar incitadas a isso. Tem que ter uma produção do desejo. E essa produção do desejo tem que ser feita de tal forma que todas essas pessoas consigam entender. Né? Então, há uma lógica aí de uma banalização da cultura para que todos vocês consigam entender. Né? Então, começa a se desenvolver a partir da produção dos elementos da cultura, e aí o que o Adorno e Horkheimer vai me dizer, ora, essa lógica não é só a do rádio ou da TV, é de toda a lógica cultural. Se desenvolve uma lógica cultural no qual você não precisa ter nenhum tipo de esforço para entender aquilo que está acontecendo. É uma lógica da distração. Os produtos culturais, em geral, são feitos para distração. O que é que o trabalhador faz no outro dia? Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar num trabalho extremamente maçante, né? Chega em casa todo torto, cansado. Aí o que é que ele diz? Opa, calma aí, macho. Agora tu vai descansar. Vai ver teu futebolzinho, vai ver tua novela. Quer dizer, você passa a se distrair com aquilo. Então, e o que é que passa nessas novelas? E o que é que passa nesses filmes? Ora, o que passa nesses filmes? Objetos de consumo. Né? É o final do filme, o cara que acende o cigarro, é a conexão da ideia de que para você fazer sucesso, você tem que ter um carro do ano, né, para passar a ideia de um celular mais caro. Então, assim, no palco da indústria cultural, também está o quê? Os objetos que os indivíduos devem desejar, a produção das necessidades. Né? Então, por um lado, você trabalha. Por outro lado, você se distrai. E nessa distração é que você vai interiorizando necessidades. E para você atingir essas necessidades, você tem que trabalhar mais. Trabalha mais para ganhar mais para poder comprar. Né? Então, fecha-se uma lógica no qual o indivíduo trabalha por um lado, se entretém por outro, e quando está se entretendo, é que se interioriza a lógica do desejo. Né? Há uma certa precipitação, quando se fala disso, com a ideia de que isso significa dizer, por exemplo, que eu vi o comercial aqui de uma nova jaqueta, eu vou sair daqui e comprar a jaqueta. Né? Não é uma coisa assim tão imediata. Né? O que eles estão dizendo é que, desde que a gente é pequeno, né, se estabelece uma estrutura de consumo. Não é à toa que todo mundo precisa do celular, todo mundo, né, precisa de determinada produtos como blusas de determinada forma, calças, né? Então, não é uma publicidade, é toda a estrutura social, entendeu? Não é para dizer que uma publicidade vai fazer você, por exemplo, vamos comprar fezes agora, parece. Não, porque não foi construída essa nossa necessidade de comprar fezes, né? Mas essa necessidade é construída historicamente, né? E que a publicidade, os filmes, eles passam a apresentar no palco essas necessidades e naturalizar essas necessidades. Né? Então, essa é a lógica. Né? Então, isso vai produzindo o quê? Veja, qual é a perspectiva da indústria cultural? De que, como eu falei para vocês, do que o sujeito ele é produzido nas suas relações com os objetos. Né? Aquilo que nos constitui enquanto sujeito tem a ver, sobretudo,
uma lógica que passa na televisão, com uma lógica que passa no rádio, com uma lógica que passa na internet. Isso significa dizer que a nossa subjetividade, então, é forjada por essas relações. Ora, se a subjetividade, então, é forjada por essas relações, isso significa dizer, então, que o nosso próprio esquema de ser, a nossa própria sensibilidade, ela interioriza uma lógica do consumo. Ou seja, é uma lógica que vai privilegiar uma repetição, né? Porque você vai perceber que lógica é dos produtos culturais. Todo mundo sabe que quando vai no filme do cinema, o que é que vai acontecer? O cara vai chegar lá, começa normal, né? Cotidiano normal, acontece um problema. Aí o cabo vai lá ter que se virar para resolver esse problema. E no final, ele consegue resolver o problema e volta ao cotidiano. Ou seja, há uma estrutura que se repete nos diferentes tipos de produtos. Né? Você vai escutar um funk, né? Você vai escutar, ele faz também muita crítica da música, né? No caso dele do jazz, né? Ele fez um livro sobre uma crítica do jazz. Mas ele vai mostrar que essas músicas, na verdade, elas têm uma estrutura que privilegia muito mais o reconhecimento do que a surpresa. Né? Isso por quê? Porque o reconhecimento não gasta energia. Você escuta e desopila. Você não precisa ficar pensando o que é que está acontecendo. E a lógica da indústria cultural é o quê? É uma lógica do entretenimento. Então, pelo próprio modo em que os produtos são produzidos, a produção dessa subjetividade, desse modo de ser, que privilegia a repetição em detrimento da diferença. Né? O privilégio da expectativa em relação à surpresa. Né? Então, tem filme, por exemplo, que quando o mocinho morre no final, a galera não gosta. Não gostei, o mocinho morreu no final. Por quê? Porque eles querem o quê? Ver só a expectativa. Vai para um show do Cabo, o Cabo tocou só uma música desconhecida. Por quê? Porque as pessoas vão para os lugares para reconhecer. Não para conhecer. Né? Porque reconhecer é reconfortante. Né? A sua mente entende que ali não tem nenhum perigo, então ela não precisa se esforçar. Né? Você está num ambiente seguro. Então, a lógica da indústria cultural é a lógica que privilegia uma reprodução do mesmo, a repetição, travestida de novidade. Né? É um novo celular. O que é que tem de tão novo assim nesse novo celular? Agora é 5G em vez de 4G. Né? Agora aumentou 2 pixels de qualidade. Né? Isso não vai ter nenhum tipo de... Não merece, por parte do receptor, nenhum tipo de esforço. Você vai conseguir mexer do mesmo jeito sem pensar nada. Entendeu? Então, é uma lógica de uma novidade que, na verdade, não problematiza seus esquemas de reconhecimento do mundo. Né? Então, é por isso que o Adorno Horkheimer, vamos dizer, que a indústria cultural produz indivíduos estúpidos. Por quê? Porque a própria lógica dos objetos que compõem a subjetividade dos indivíduos, a lógica do rádio, a lógica da TV, a lógica do cinema, é uma lógica que privilegia a repetição. É uma lógica que privilegia a distração. Né? É uma lógica que privilegia a previsibilidade das coisas. E o processo crítico é o contrário. Tem a ver com duvidar, tem a ver com experimentar, tem a ver com sair, para usar uma palavra da moda, da zona de conforto. E o que a indústria cultural faz é exatamente o contrário. Né? Então, essa é a lógica do indústria cultural. E a gente percebe como ela está conectada com todo o sistema. O indivíduo trabalha, quando chega em casa vai consumir, né? Então o tempo livre deles já não tem, eles vão dizer, o tempo livre também é caçado pela indústria cultural. Né? Quem tem tempo livre hoje em dia? Né? Ninguém tem, está todo mundo ocupado, porque você vai para o trabalho, depois vai para o yoga, vai para não sei o quê, já tem uma série de coisas pré-definidas que você tem que fazer. Né? A ideia de livro como experimento, como invenção, não existe mais. Por quê? Porque a indústria cultural já estabelece uma série de modelos do que você deve fazer. Né? As modas. Né? Então, não existe mais momento de tempo livre. Você ficar contemplando as coisas, porque você tem que se divertir. Né? É uma obrigação. Você tem que ir tomar cachaça depois, tem que ir para tal festa, né? É uma obrigação, você tem que ir. Você tem que mostrar no Instagram também que está
fazendo a maior putaria, né? Porque você tem que fazer parte daquilo que se espera de você. Né? Então, dentro dessa lógica é que vai gerar uma produção dessa subjetividade mecânica, repetitiva e estúpida, que busca reconhecer as coisas e não criticar, inventar conhecimento. Vamos aqui para a letra, para a gente pensar um pouco sobre a indústria cultural a partir dessa música, né? Então, quando ele começa assim, negado, ó, todo mundo está revendo o que nunca foi visto. Que diabo é isso aí? Todo mundo está revendo o que nunca foi visto. O que é que tem a ver com a indústria cultural? O que é que vocês acham? Eu acho que é aquilo que o senhor estava falando, né? Que as pessoas gostam de rever algo que é comum para elas, né? Uhum. Exatamente, vai nesse ponto aí. Né? Então, o que é que significa rever o que nunca foi visto? Né? Que é quando você fala, o novo filme de fulano. Só que esse novo filme de fulano é igual ao antigo filme do fulano e de vários outros, né? Então, é muito interessante como o Humberto articulou essa frase aí, né? Todo mundo está revendo, ou seja, o que nunca foi visto. Nunca foi visto em superfície, mas a estrutura toda já foi vista, né? A nova música do MC não sei o quê, né? O novo porque tudo é a mesma coisa, né? Muda só os detalhes, né? E essa é a lógica da sociedade do consumo, né? É de você atribuir novidade, valorizar a novidade, só que você não está vendendo novidade de coisa nenhuma. É a mesma coisa com uma pequena variação ali, entendeu? Em que se privilegia muito mais o reconhecimento do que uma experiência como modo de vida artístico, como a gente falou do Nietzsche, né? De você propor, de você inventar novas formas de existência, né? Então é muito mais isso, né? Todo mundo está revendo o que nunca foi visto, é essa lógica da obsolescência programada dos produtos, né? Todo mundo está comprando os mais vendidos. Aí a gente vê que tipo de lógica aí tem a ver, sobretudo, com a lógica do espírito de rebanho, né? Das pessoas, em vez de construírem seus próprios modos de vida, eles só escolhem um modelo que está na moda. Né? Então, essa ideia é muito importante, de você achar que é livre por escolher entre uma coisa e outra. Você não é livre coisa nenhuma, você está escolhendo aquilo que é apresentado para você. Né? Então, essa liberdade dentro da lógica da indústria cultural é isso, é você escolher entre um canal e outro. É você escolher entre uma estação de rádio e outra, né? Mas, na verdade, está tudo ali pré-determinado. É uma série de modelos que você é nada mais do que uma ovelha que vai indo para um lado, ou seguindo um pastor ou outro pastor. Né? Aí ele fala... Opa, Rocha? Parece aquele ditado de Maria vai com as outras. Total, é isso aí mesmo. Maria vai com os outros. Né? Efeito de manada, exatamente. Espírito de rebanho. Exatamente, Ricardo. Foi mal que eu não estava vendo o chat. Então é isso mesmo, é a chamada Maria vai com as outras, né? Piolho, né? Que vai pela cabeça dos outros também. Minha avó falava isso. Então, vai ter essa lógica. Aí quando ele fala qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém está salvo. É interessante também a gente pensar a lógica da indústria cultural a partir dessas frases. O que é que vocês acham aí, negado? Isso, tem a ver com isso aí mesmo, hein, cara? É a ideia de que qualquer coisa pode se tornar um produto da indústria cultural. Até o Papa, né? O Papa virou pop, né? No caso aí era o Papa João Paulo II, na época, né? Sobretudo depois que ele levou um tiro, isso virou um aspecto de espetacularização, né? Então a ideia de que, veja como é interessante, qualquer coisa pode ser pop. Por que qualquer coisa pode ser pop? Porque o pop é aquilo que é superficial. O pop é uma estrutura. É uma estrutura de reconhecimento. Então você pode transformar qualquer coisa em pop. Né? Por exemplo, tem a Festa das Cores, né? Que é uma festa característica do Oriente. Você não precisa entender profundamente o que é que significa a Festa das Cores. A Festa das Cores pode ser pop. O que é que você faz? Não, joga só umas cores ali e pronto, joga uma música. Entendeu? Então, vem dessa ideia do fetiche, né?
de transformar as coisas em mercadoria. O que é que você faz para transformar as coisas em mercadoria? Privilegia a estética. Ou seja, privilegia só a sensibilidade, que é mais fácil de consumir. É muito difícil consumir física quântica. Né? É muito difícil consumir filosofia, porque você tem que ler pra caralho para entender de fato os conceitos e tal. Dá trabalho. Então não é legal para o consumo. O que é legal para o consumo? Coisas fáceis. Né? Então, quando ele diz que qualquer coisa é um alvo, é porque qualquer coisa pode ser transformada na estrutura da indústria cultural, que é essa estrutura de banalização. Né? Então, o Papa, John Lennon, depois ele fala, né? Até o Nietzsche, pop agora, né? Falar também, galera, né? Só o que eu vejo umas fotos no Instagram, a menina com um iPhone na mão e olhando assim para o horizonte, aí bota uma frase do Nietzsche embaixo. Tem nada a ver a frase com o que ela tá falando, mas a galera bota, né? Entrou lá, é exatamente isso, né? É exatamente isso que significa dizer a estrutura da indústria cultural. Você pegar uma coisa extremamente complexa e transforma ali numa frase, né? Eu nunca abri um livro, mas bota ali Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, né? Então, essa é a lógica. Isso tudo pode ser pop, né? Isso tudo pode ser pop. Né? Porque tudo pode ser transformado dentro de uma estrutura de reconhecimento. Tudo pode ser banalizado e tornado consumível. A relação entre a indústria cultural, os produtos midiáticos, a formação da subjetividade, esse ciclo de dominação entre trabalhar e consumir, né? A Adriele está dizendo que tá paia para dadão a internet também. É a lógica da obsolescência programada, né? O meu celular, eu uso o celular até ele não funcionar mais, né? Aí eu tinha comprado tinha um ano só. Aí o bicho começar a desligar sozinho, não sei o quê, aí você é obrigado a comprar outro, né? Porque eles são projetados para durar 1 ano e meio, 2 anos. Né? Aí é foda, né? Aí tá ali o bicho. Eu comprei outro aqui e o outro tá só de... Vem quando ele funciona, às vezes não. Mas essa é a lógica mesmo, é a obsolescência programada, porque a lógica do consumo é a lógica da novidade. Né? E isso molda a nossa própria subjetividade. Isso quer dizer o quê? Que a nossa própria relação com as pessoas, a gente sente também as pessoas a partir dessa lógica. É o que o Bauman depois vai chamar do amor líquido, né? O Bauman aqui também é um cara que está bem popular aí, a galera está lendo. Mas é exatamente isso, essa ideia de que você vai consumir a pessoa, mas ali já foi, né? Porque nós somos treinados só para se excitar. Então você privilegia se excitar com várias pessoas do que aprofundar a relação com uma. Por quê? Ora, porque essa é a lógica do consumo. Essa é a lógica da coisa que não circula. Então nós interiorizamos essa estrutura de sensibilidade do mundo. Né? Então, isso não tem a ver só com os objetos, isso tem a ver com as nossas relações, isso tem a ver com as pessoas e com a gente mesmo. Eu preciso mudar. Aí o que é que a pessoa muda? Muda o modo de pensar, mas não, vou mudar o cabelo. Aí bota o cabelo penteado para o outro lado e acha que é uma grande mudança, né? Aí, não, agora eu vou usar outro tipo de roupa. É exatamente isso. Essa ideia de novidade travestida de repetição. Né? Você muda só a estética da coisa. Né? Então, é a camuflagem. É por aí. É só para você achar que mudou. Né? Então, tem essa lógica. Isso daí, professor, isso parece aqueles namorados que apronta contigo, aí do nada, quando tu não quer mais, ele fala, eu vou mudar. Aí ele começa a fazer tudo bonitinho, só pra te iludir. Aí a galera fala, aí mente, viu? Isso aí. Aí quando tu vê, tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? O celular começa a desligar sozinho, né? Então. Não, acabar a bateria, que perdeu a rede, né? Tô ligado. Acontece esse negócio mesmo aí, o pessoal diz. Aí, mas é isso mesmo. Então, essa ideia mesmo de novidade, repetição travestida de novidade. As mensagens dos meios de comunicação, então, elas conspiram para a formação dessa estrutura de mero reconhecimento do mundo. Né? E que isso dá de forma inconsciente. Né? Desde que a gente é pequeno, essa nossa subjetividade passa a ser moldada dentro dessa lógica. Então, por isso que eu digo, muitas vezes o pessoal faz uma crítica dizendo que o pessoal da indústria cultural, eles dão força demais à publicidade. Eles pensam que é uma publicidade que passa. Não é isso.
é toda a estruturação da lógica de produção da cultura. Não é uma publicidade. É toda essa estrutura, que desde que quando você nasce, isso, né, você vai alimentando e aquilo vai lhe parecendo natural, e sua mente passa a funcionar daquela forma, né? Então, a criação dessa necessidade pelo novo, a criação dessa necessidade pela novidade, pelo revezamento, pelo reconhecimento, pela distração, isso gera uma sociedade estúpida, né? Tem, sobretudo, essa ideia. E o que é interessante também, adentrando numa perspectiva mais da psicanálise, né, que o Adorno gosta muito, vou até abrir aqui para vocês, o último tópico. Essa ideia do narcisismo ilusório nessa lógica da indústria cultural, né? Como eu falei para você, o desejo tem a ver com essa falta, né? E o que é que aparece a todo momento? São coisas que a gente não tem, são faltas, né? E o que é que acontece nessa lógica da indústria cultural? É o indivíduo, que a maior parte deles são indivíduos frustrados, que é uma pequena classe da sociedade que consegue satisfazer esses desejos, mas que encontra na indústria cultural, que encontra assistindo um filme, que encontra escutando uma música, que encontra vendo um BBB, né, uma ilusão dessa saciação do desejo, de ter o desejo saciado, né? É como você, por exemplo, conviver com um chefe que é altamente violento, mas você não faz nada, você precisa de emprego. Mas aí você acha uma pessoa do BBB que é daquele jeito, a Carol Conká, altamente opressora, né? Porra, desgraçada, né? E vou voltar nela, entendeu? Então, há essa perspectiva de deslocamento, né, para usar um termo da psicanálise, né? Um deslocamento desse saciamento do desejo, né? Que é uma coisa que a psicanálise entende como um sistema, né, que vem a partir do significado de deslocamentos diferentes, né? Vem desde as suas relações com os pais até o patrão e vai bater na Carol Conká, né? Então, o que é que acontece? Sobretudo, ele cita o exemplo dos filmes, né? Você vai para um filme de detetive, né? Você está lá no filme de detetive, você é um cara que está fudido no seu dia. Aí você consegue, assim, adivinhar quem é o assassino, né? Então, aí você se sente, eu descobri quem é o assassino. Eu não disse que era a Carol Conká que ia sair, né? Eu não disse que o Fortaleza ia ganhar, eu não disse que o São Paulo ia ganhar, entendeu? Então, há essa ilusão que ele vai falar aí, né? Que é característico desse narcisismo ilusório na indústria cultural, em que, na verdade, você se sente, você se acha, né? Você cria essa ilusão de que você é o bichão porque você conseguiu comprar um celular, né? Porque você adivinhou o final do filme, né? Então, a indústria cultural também produz esse mecanismo de um narcisismo ilusório, né? Que, no fundo, o indivíduo sabe, né? Sabe que não é essas merda toda, mas aí não, a ideia é essa, ele não pode parar para pensar, porque já tem uma novidade aí, então ele já muda de assunto, né? Então, a indústria cultural, ela funciona pelo seu revezamento, né? Porque sempre tem algo novo aí, então você não está parando para refletir nem para pensar. É nesse sentido que o Adorno diz que a indústria cultural é uma espécie de psicanálise às avessas, né? Por quê? Porque no processo psicanalítico, a partir da conversa, né, com o seu terapeuta, você começa a identificar, a partir da fala, a partir dos sonhos, os seus traumas, né? Aqueles aspectos inconscientes que estão influenciando no seu comportamento, né? Que estão gerando determinados tipos de disfunções. Então, você vai atrás do seu inconsciente, né, de se desalienar, de se conhecer. Ora, mas a indústria cultural é o contrário, né? É uma psicanálise ao contrário, porque ela produz uma dinâmica cultural que faz você esquecer de si mesmo, faz você não ter consciência de si mesmo, e você só se encaixar nos modelos, nos estereótipos pré-definidos pela indústria cultural. É o novo celular. Quem sou eu? Sou um cara que veste essa blusa, essa calça e usa esse cabelo, né? O que é você tem a ver só com o consumo. Não tem a ver com aquilo que você inventa, nem aquilo que você produz, né? Então,
há esse narcisismo ilusório, o cara que se acha porque comprou um carro novo. O que de fato ele fez desse carro? Né? Que tipo de criação ele teve? Nada, né? Mas é essa ideia de que, a partir do consumo, o indivíduo vai se sentindo a última bolacha do pacote, mas é que é uma ilusão. E que ele precisa, então, de uma nova novidade para não tomar consciência de que aquilo é uma ilusão. Né? De que aquilo é só migué. É a ideia de pensar, de conseguir inferir, pensar as estruturas de dominação a partir dos seus produtos, a partir do cinema, a partir da TV, né, dos produtos da TV. E de que esses produtos, então, eles estão envolvidos com a produção das nossas necessidades. E que essa produção da necessidade é conseguida, né, é obtida graças à interiorização de uma determinada estrutura do consumo. É uma estrutura que privilegia a novidade, que privilegia o revezamento, mas que é a novidade, na verdade, a repetição travestida de novidade. Há toda uma estrutura de reconhecimento, que você a todo momento está ali para reconhecer, para excitar, para se excitar. Né? Então, isso aí existe desde que a gente nasce, a gente é afetado pelas publicidades e tal, e isso passa a compor o modo do nosso ser. Né? Então, o Adorno, Horkheim, eles privilegiam muito essa ideia de que a subjetividade é formada na relação com a objetividade, né? Ou seja, com os produtos. Os produtos compõem a nossa subjetividade, a lógica deles. Né? Então, ele fez essa pesquisa observando rádio, observando TV e observando cinema, mostrando que essa estrutura aí, né, ela perpassa todos esses meios culturais e acaba compondo a nossa própria subjetividade. O propósito deles, então, é denunciar esse esquema, essa estrutura de dominação, para que a razão volte a ser crítica e não meramente instrumental, né, como a gente falou lá no começo da aula. Né? Beleza, pessoal?